Minha gente, o programa hoje é diferente, eu já disse ainda há pouco. E nós estamos aqui para fazer uma entrevista interessantíssima, porque no desenrolar aqui desse programa você vai saber como é importante o que eu vou falar aqui. É até bom você pegar uma caneta e um papel. Você vai precisar anotar alguma coisa que eu vou dizer aqui nesse programa. Eu estou aqui com o missionário Joy de Miranda. Ele é da Igreja Batista da Paz em Cuiabá. Tem uma história bonita, porque ele foi transformado pelo poder do Evangelho. Era um travesti e agora é um homem casado. E eu queria que ele contasse um pouco. Que prazer ter você aqui no programa. O prazer é todo meu, pastor. Uma satisfação enorme estar aqui, poder falar um pouco daquilo que Jesus fez, daquilo que Ele pode fazer na vida de qualquer homem, qualquer mulher que se rende aos pés dele. Bem, eu queria então, vou deixar aberto para você, porque vai ficar mais fácil, você contar um pouco dessa sua história. Eu sei que é um testemunho grande, tem até um DVD aí que eu vou deixar você anunciar depois, quem quiser saber tudo, mas... é importante você estar aqui, o seu testemunho, para mostrar o poder do Evangelho. Amém. E como nós amamos as pessoas, independente de suas práticas. Eu vou dizer sobre isso aqui, porque tem gente que pensa que ao você criticar uma prática, você odeia as pessoas. É como se você critica o fumante e odeia o fumante. Uma diferença absurda em você criticar uma prática e odiar a pessoa que pratica. E há um jogo nisso tudo aí, mas eu vou deixar para o final. Queria que você contasse aí um pouco do seu testemunho. Antes de eu começar a falar do meu testemunho, isso que o senhor disse, eu fui alcançado pelo amor. Né? Então, quando eu entrei numa igreja evangélica como travesti, e aquela pastora, ela me amou incondicionalmente. Então, ali eu vi que realmente existia o amor de Deus naquele lugar. Bom, eu nasci, logo quando a minha mãe casou, nós somos em 4, tenho 3 irmãs e eu o único filho da minha mãe, né? O único filho homem da minha família. E ali eu fui crescendo, quando eu comecei a conhecer o meu pai já era um homem extremamente violento. Meu pai, ele era alcoólatra, e o meu pai, então, ele era um homem muito violento. Eu comecei, então, a não ter um referencial de homem dentro de casa. Interessante que a palavra do Senhor, lá em Provérbio 22:6, diz assim, que instrua o menino no caminho que deve andar. E eu não tive essa oportunidade. Com 6 anos de idade, eu fui violentado por um advogado que morava em frente à minha casa. Então, hoje se fala muito em pedofilia. Então, eu sei o que uma criança sofre quando ela é vítima de um pedófilo. Então, você, aos 6 anos de idade? Aos 6 anos de idade. Vizinho em frente? Vizinho em frente, um advogado. Só que eu tive vontade de compartilhar isso com meu pai. Mas como compartilhar isso com meu pai se eu não tinha um pai dentro de casa? Se eu não tinha um amigo a quem eu podia confiar? E aquele homem, depois, ele começou a me molestar durante anos, e aquilo ali foi me tornando um vício. Eu fui crescendo com aquilo ali. E o meu pai sempre revoltado, alcoólatra, brigando. Então, assim, eu não tive uma base, que é a família, que hoje a gente fala muito sobre família. Olha o que ele está dizendo aqui, viu, papai? Viu, papai? Machão. Meu papai machão. O teu filho, eu já sei disso, sei há muito tempo, a importância, né, da afetividade masculina. A criança faz ruptura com o mundo a partir da figura paterna. Olha o que ele está dizendo aqui, o que é um pai omisso, um pai violento, um pai que faz descaso dos filhos. Ele teve vontade de contar, mas não achou campo. Isso é muito interessante. Pode continuar, queridão. Interessante que a gente hoje a gente ouve até falar assim, a gente conversa com algumas pessoas e fala assim, mas o meu pai foi bom, né? Mas a gente chama assim daqueles pais assistencialistas, aqueles pais às vezes que suprem toda a necessidade da casa, mas perdem o que tem de mais precioso, que é a família, né? E eu não tive essa oportunidade. E aí logo depois vieram as práticas com outros meninos, e a minha família frequentava uma outra religião, e aí eu fui crescendo naquele âmbito daquela religião, onde foram feitos alguns trabalhos com a minha vida, e eu fui me tornando um adolescente muito rebelde. Aí já vieram a prática com os outros meninos, e aí nesse decorrer da minha caminhada, há uns 12 anos, eu comecei a sair nas noites. Eu parei com meus estudos, revoltado com a minha casa, com a minha família, com o meu lar, que eu não sabia o que era um lar, eu não tinha um referencial de família. Eu comecei a sair nas noites, e nessas minhas indas e vindas na noite, eu parei, olhei assim, eu vi um grupo de travesti. Aí eu comecei a observar assim que eles entravam e saíam de dentro dos carros.
Aí eu me aproximei de algum deles e perguntei para eles assim, mas escuta aqui, vocês ganham dinheiro nessa vida? Aí um deles disseram para mim, nós ganhamos muito dinheiro nessa vida. E aquele travesti já fez amizade comigo, já me levou para casa dele, e aí nessa mesma noite ele já me deu droga. E a palavra do Senhor lá no Salmo 42:7 diz assim, com abismo, chama outro abismo, né? E aquele travesti me levou para casa dele, me ofereceu droga pela primeira vez, e aí no outro dia ele já me transvestiu e me levou para a esquina. E para minha maior surpresa, eu descobri que para ser um travesti tem que ser muito homem. Por quê? Porque 99% dos homens que saem com os travestis, quem é o ativo são os travestis. E são, homens casados que deixam as esposas em casa para se unirem com aqueles homens. Então, assim, hoje o nosso testemunho é para glorificar o nome do Senhor. Nós não somos homofóbicos, nós não odiamos os homossexuais. Deixa eu até dizer uma coisa, aproveitando aqui. Olha, a homofobia, isso é uma coisa tão... É tão incrível. Os caras que defendem a prática homossexual... colocou um rótulo, uma ofensa. A homofobia é uma doença, é uma aversão ao homossexual que quer até matar. Isso é uma coisa tão odienta, tão idiota, tão ridícula, e a sociedade aceita esse rótulo. Homofóbico, uma vírgula. Nós não somos contra pessoas, somos contra uma prática, é diferente demais. Você discordar de uma prática é diferente de você discriminar pessoas ou ofender a honra de pessoas por suas práticas. Claro. Perfeito? Isso é muito importante. Nós aqui não estamos aqui para odiar ninguém. De forma alguma. Ao contrário, dizendo que Jesus transforma, e transforma mesmo. Pode, vamos lá. Então, por que eu falo isso? Que a palavra do Senhor lá em Romanos 3:23 diz assim que todos pecaram, né? E destituídos foram da glória de Deus. E hoje eu digo assim, às vezes, né, esses mesmos homens que saem com os travestis, que os travestis são ativos com eles, muitas vezes passam com a família e olham e criticam. Eu digo assim, eu falo, eles estão com os pecados expostos, mas e muitos que estão com os pecados encobertos se sentem melhores do que eles? Não. Jesus morreu para todos, né? Então Jesus, quando ele se entregou ali na cruz, ele morreu para todos os pecadores, dos quais eu sou o principal. Não é verdade? Temos aí para mostrar algumas fotos, não é? Você está vendo aí, né? Estamos provando o que ele está falando aqui, certo? Você está vendo aí as fotos, né, as imagens, quando ele era um travesti, você está verificando aí, não tem aqui nada, já disse o local dele, ele é missionário da Igreja Batista da Paz em Cuiabá, daqui a pouco vou mudar o site dele, aqui não tem nenhum arranjo aqui de nada. Estamos mostrando a você, para que você tenha ideia do que o Evangelho, não é pastor não, o poder do Evangelho faz. Então, e aí depois de eu ter feito amizade com aqueles rapazes, né, com aqueles travestis, eles disseram para mim assim, olha, Joide, você tem uma boa aparência. Se você for para o Rio de Janeiro, você vai ganhar muito dinheiro. Então, como eu cresci ouvindo do meu pai que eu não valia nada, que eu era uma pessoa inútil, que eu não ia dar em nada, eu pensei comigo mesmo, eu falei assim, bom, essa vai ser uma forma de eu provar para o meu pai que eu vou ser alguma coisa, que eu vou ganhar alguma coisa. Como eu não sei. Eu aceitei vir para o Rio de Janeiro. Vim para o Rio de Janeiro aqui, ainda muito jovem, ainda um pré-adolescente, fiquei ali na Lapa, na Mendiçá, na Riachuelo ali, e ali eu comecei a ver coisas terríveis, ainda muito criança, eu já comecei a me fundar nas drogas. Do Rio de Janeiro disseram para mim assim, olha, se nós formos para São Paulo, em São Paulo nós vamos ganhar mais dinheiro. Eu falei, então eu vou para São Paulo, porque o que eu queria? Eu queria provar para o meu pai que eu ia ser alguém, não importa.